Olá, tudo bem? O Direto ao Ponto já está no ar. Grato a você que nos recebe a cada edição, confiante na independência da opinião sobre os assuntos aqui debatidos. Nesta edição do Direto ao Ponto, destacamos 1.499 postos de trabalho na construção civil foram fechados em Sorocaba. Muralha eletrônica em operação denuncia veículos furtados e roubados na cidade. Prefeitura quer obrigar uso de isolamento acústico nas igrejas. Legislação dos jogos de azar é em debate no Senado. E vereador questiona a destinação de 5.800.000 reais para a arena multiuso. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Anselmo Bastos, advogado, especialista em direito do consumidor, e Dr. Luiz Antônio Barbosa, advogado, especialista em administração pública. O setor da construção civil fechou 1.499 postos de trabalho ao longo do ano em Sorocaba, segundo estudo do Sindicato da Construção Civil, o Sinduscom, e da Fundação Getúlio Vargas. O resultado representa uma redução de 13,9% do total de 10.769 empregados do setor da cidade, conforme a Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS, de 2014, do Ministério do Trabalho e Emprego. Qual o impacto disso na economia? Qual o impacto disso, dessa questão, na vida da cidade? Dr. Luiz Antônio Barbosa, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. E esta é a minha pergunta: qual o impacto desta situação do fechamento destes postos de trabalho na cidade de Sorocaba, na construção civil? Satisfação, Oliveira, estar aqui com você novamente. Oliveira, são 1.500 postos, 1.499 postos de trabalho na área de construção civil. 1.500 famílias sem emprego. E uma questão importante que nós temos que fazer da análise desta notícia, o que é? Quando você tem esse número alto de desempregados na construção civil, demonstra o quê? As obras estão paradas. Quando você fala em obras paradas, você tem uma cadeia produtiva por trás. Sem contar o seguinte, por conta disso, ou melhor, até o que leva a isso é que muitas obras em Sorocaba, elas são feitas naquele sistema de investimento. Muitos dos investidores não têm hoje condições de tocar as obras, nós estamos vendo obras ficando ao meio, ficando inclusive paradas e criando até problemas para a cidade. Na sua avaliação, doutor Anselmo Bastos, a que se deve a crise econômica, impacto deste alto índice de demissão na cidade de Sorocaba? Satisfação, doutor. Oliveira, que satisfação novamente estar participando aqui do Direto ao Ponto. Sem dúvida, Oliveira, eu acho que não só na construção civil como em outros setores aí, né, o número de demissões esse ano é muito grande, né, na construção civil, no ramo automobilístico, né. Foi o que o doutor Luiz disse, né, hoje as obras estão paradas, o dinheiro acabou, os bancos não estão mais liberando crédito, porque esses investidores, eles vão fazendo as obras escalonadas, né? Com a liberação do dinheiro, ou do dinheiro da Caixa Econômica, ou dinheiro de bancos privados. E com a não liberação desse dinheiro, não consegue, a obra para, consequentemente você tem que mandar embora, demitir. E também o que acontece? As obras já terminadas não estão vendendo. O que mais se vê aí hoje nos novos empreendimentos é placa de vende-se. Entendeu? Então, não tem outra maneira a não ser diminuir. E isso é um impacto muito grande aqui na economia da nossa cidade. Não precisa ser especialista e justamente a pergunta que eu iria fazer para o Dr. Luiz Antônio Barbosa e para a discussão nossa aqui, é essa uma que o Dr. Anselmo encerra dizendo, olha, demissões e automaticamente o setor está parado, ou seja, não está no mesmo ritmo de antigamente, né, Dr. Luiz? Exatamente, Oliveira. A construção civil, não só no Brasil, mas em todo o mundo, ela é um carro-chefe da economia. Construção alavanca muitos países, inclusive o Brasil. Quando você vê a construção civil parando
você vê realmente um impacto, você sente um impacto muito grande na economia, principalmente por conta de que ela gera muito emprego, principalmente também para aquela mão de obra que não tem tanta qualificação. Então você vê um índice de desempregados muito grande. Ou seja, o que a gente percebe é que a pirâmide ela está começando a se contaminar de cima embaixo, ou seja, todas as classes sociais. Há quem diga o seguinte: olha, no primeiro momento a crise econômica ela atingiu aqueles que pegavam um avião e iam para os Estados Unidos. Não, a gente começa a ver que agora a crise ela vai se estendendo e pegando, contaminando toda a pirâmide, né? A crise econômica no Brasil hoje, como está instalada, está afetando todas as classes sociais. Doutor Anselmo, e não vemos aí expectativa de melhora para este final de ano, ou seja, a tendência é uma lógica na questão da construção civil. Final de ano, nós temos os canteiros de obras paralisando suas atividades. Então, se nós já estamos no mês de outubro, já praticamente não há mais o que fazer. A tendência é aumentar o desemprego nos próximos meses. Não tenha dúvida, no setor de construção civil, praticamente o ano se acabou, né? Porque igual você falou, chegando no final do ano é que as construtoras, que as empresas começam a parar, né? Esse ano, por causa da crise, aconteceu o contrário, né? Então, esse ano muito difícil. O que deve aumentar aí na questão de empregos é no comércio, prestação de serviço, com aquecimento aí do Natal, os aposentados receberam aí a primeira parcela do 13º, as pessoas começam a receber, ver se dá uma aquecida no mercado aí. Mas da construção civil, infelizmente, muito difícil, Oliveira. Quase 60 mil veículos furtados ou roubados já foram recuperados em Sorocaba até agosto deste ano, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. A cidade tem um reforço tecnológico que ajuda a ação da polícia, chamado do Muralha Eletrônica. O sistema de vídeo monitoramento conta com radares inteligentes que são capazes de repassar a uma central os dados de todos os veículos que passam pelas ruas e avenidas de Sorocaba. Uma promessa de campanha do prefeito Antônio Carlos Pannunzio. Num primeiro momento, a informação que temos, ou seja, a questão de 2 ou 3 meses, é que se tratava de um projeto piloto, não na sua implantação de forma integral. Como a administração Pannunzio é muito ruim de comunicação, você não sabe se saiu do piloto ou já estamos com o sistema implantado de uma forma ampla. Mas, independente de qualquer situação, parece que é um caminho sem volta esse sistema de vídeo monitoramento na cidade de Sorocaba e em outras cidades do país, e que já começa a dar os primeiros resultados, doutor Anselmo. Não tenha dúvida, Oliveira, isso aí já é usado aí em outras cidades, agora até recentemente uma matéria em rede nacional, se eu não me engano, acho que é a cidade de Indaiatuba, né? Mostrando ali o índice de carros recuperados, enfim, segurança. E se você colocar tudo na ponta do lápis, você investe, você vai ter ali agentes ou da prefeitura monitorando, ou da polícia militar, tem um custo muito menor, né, do que você às vezes ter um aparato grande na rua, o que não ocorre, né? Todas as polícias aí têm deficiência em questão de viatura, em questão de pessoas, então é de fundamental importância o aprimoramento, o funcionamento correto desse sistema eletrônico aqui na nossa cidade, Oliveira. O uso dessa tecnologia a serviço da segurança pública, qual é a sua visão, doutor Luiz? Oliveira, isso é uma necessidade. A muralha eletrônica hoje é utilizada em outras cidades e realmente é um avanço muito grande. Você consegue não apenas colocando aí a questão dos furtos, veículos, mas você consegue dar uma segurança e uma possibilidade de resolução de crimes também muito grande, que ele também pega pessoas. Se existe um crime, furto, residência, ou mesmo até um homicídio, fica mais fácil para a polícia conseguir achar aí o meliante. Agora, por outro lado, é uma questão que eu coloco sempre, não sei qual é a análise que os senhores têm a respeito. A divulgação, os dados, é lógico, eles são sigilosos, né? E isso é determinante.
Só que a divulgação, se o programa foi ou não implantado na cidade de uma forma definitiva, ela não cria uma expectativa para o cidadão, caso essa informação viesse, de que algo diferente está sendo feito, os próprios os bandidos, eles ficariam temerosos em relação a esta situação. Essa falta de informação, ela não cria aí também ela não acaba atrapalhando a implantação, a eficácia do projeto? Eu não entendi, Oliveira, onde que tem que ser sigilo. Onde que está o sigilo? Não pode ter sigilo. O sigilo na informação daquilo que é coletado... Não. O sigilo, veja só, a gente tem que trabalhar uma coisa. Sigilo para a administração pública, aquilo que vale interesse de Estado. Ou, no caso, alguma coisa que tenha uma relevância e interesse público. Nesse caso aqui, ao contrário, a informação tem que ser prestada para se mostrar aquilo que está sendo investido e para que realmente a população se sinta segura, mostrando, olha, isso aqui realmente funciona. Então, ao contrário, aqui não é sigilo, aqui ele tem que ser demonstrado efetivamente. Tem que dar publicidade. Então, não tem nada de sigilo, que não pode ter sigilo. Agora, talvez a prefeitura trabalhe na questão do sigilo em relação aos dados que são coletados no momento, no momento em que é detectado pelos radares. Aí faz dentro desse contexto que se fala do sigilo. O que eu coloco é a publicidade, se nós temos ou não esse sistema implantado na totalidade na cidade de Sorocaba, doutor Anselmo. Não, sem dúvida, Oliveira, isso que você falou é muito importante. Precisa ser bem claro para mostrar para a população, mostrar para tudo o tipo de serviço que está sendo feito, entendeu? E como eu disse, hoje é de fundamental importância o aprimoramento desse sistema eletrônico, até porque a cidade cresceu muito, o número de veículos, hoje Sorocaba aí em torno de 700 mil habitantes, a frota aí de 350 mil veículos, pelos números que você falou aqui, só esse ano, acho que 60 mil veículos recuperados. Então, eu até vou colocar uma coisa, Anselmo. Eu estou um pouco em dúvida em relação a esses números. 60 mil veículos em um ano é quase 1/10 da frota. Eu acho que esses números não batem um ano, é muita coisa. Olha, pelo aumento da criminalidade dos números... Deixa eu só colocar aí para a gente ser claro, quase 60 mil veículos furtados ou roubados já foram recuperados em Sorocaba, é a informação que nós temos até agosto. Não quer dizer que isso seja linkado à eficiência do trabalho de vídeo monitoramento, mas uma ação conjunta da polícia. E também em relação ao ano, eu acho que esse trabalho aqui não é de um ano, eu acho que já é de 3, 4 anos. Aí sim você tem essa possibilidade. A questão é tão duvidosa que merece ser esclarecida, debatida de forma clara e transparente para a população. Depois do intervalo você confere. Prefeitura quer obrigar uso de isolamento acústico nas igrejas. O Direto ao Ponto volta já. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. Nós somos mulheres e decidimos viver de escolhas. Optamos em sobressair e não competir, pois somos uma geração criada para ganhar o mundo. Temos um dom peculiar de nos comunicar, de criar, escrever nosso próprio roteiro, de levar alegria e nos dividir em diferentes papéis. E quando estamos unidas, fazemos valer os nossos direitos, resgatamos a autoestima e as nossas conquistas não cabem num único sorriso quando alcançamos um final feliz. Com garra, resgatamos os nossos valores, vencemos o preconceito, quebramos barreiras e nos tornamos cada dia mais fortes e seguras de nós. E nos momentos difíceis, somos solidárias. Dissipamos o amor, levamos esperança a quem mais precisa. Afinal, a vida é o nosso dom mais precioso. Independente de raça, posição social, gênero ou idade, não importa. O que importa é que temos uma coisa em comum. Somos mulheres conscientes e unidas e caminhamos na mesma direção. Eleja seu dia rosa e entre nessa luta contra o câncer de mama.
Uma campanha da TVR. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster. Direto ao ponto, de volta, aqui o debate, a análise dos principais fatos que envolvem toda a sociedade. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Anselmo Bastos, advogado, especialista em direito do consumidor. Dr. Luiz Antônio Barbosa, advogado, especialista em administração pública. A Prefeitura de Sorocaba encaminhou à Câmara projeto de lei que determina que os templos religiosos e igrejas devam ter isolamento acústico. O projeto, que trata do controle da fiscalização das atividades geradoras de poluição sonora na cidade, aguarda parecer da Secretaria Jurídica da Câmara de Vereadores antes de ser colocado para discussão e votação, o que deve acontecer nos próximos dias. Por que o som produzido nos templos religiosos incomoda tanto a Prefeitura? Importante lembrar que a Prefeitura que envia este projeto é a mesma que financia o desfile de carnaval na cidade e diversos eventos esportivos, onde existe uma grande concentração de pessoas, gerando um som diversas vezes superior a estes templos religiosos. Vereador Pastor Luiz Santos, este projeto foca a regulamentação apenas dos templos religiosos ou sua abrangência é mais ampla, incluindo bares, lanchonetes ou qualquer estabelecimento que provoque a chamada poluição sonora? Satisfação imensa tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. Prazer é todo meu, Oliveira, cumprimento os companheiros de bancada também. E, na verdade, o projeto ele é bem abrangente, ele trata também de outros aspectos relacionados a essa geração de som em nossa cidade. Centros de diversão, eventos e assim por diante. E aí, no meio do texto, inseriram locais de cultos religiosos, que foi o que fez acender o alarme, né, o amarelo aí, esse sinal amarelo, de que mais uma vez alguém estaria interessado em cercear essa liberdade, em relação aos templos. Convém ressaltar que quando fala em templos, nós estamos pensando aí nos templos de todas as correntes religiosas, né? E o que significa que a abrangência é muito grande. Então, o que queremos destacar é que no meio de vários outros itens, que geralmente são elementos, né, de geração desse som que prejudica tanto o entorno, inseriram também os locais de cultos religiosos. Eu vou ser até meio provocativo aqui agora. Na sua fala me despertou o seguinte: se fala em poluição sonora. Poluição sonora é tudo aquilo que incomoda. Nós temos aí o sino da catedral, 6 horas da manhã, por exemplo, já é uma tradição na cidade de Sorocaba. Será que, em sendo aprovada esta lei da forma como está, se alguém se sentir incomodado com o sino da Catedral Metropolitana de Sorocaba, poderá entrar na justiça ou poderá reivindicar aí o seu direito? Olha só que ponto nós podemos chegar, né? Eu gostaria só de fazer menção, que todo mundo sabe, sou pastor, sou evangélico,
e moro a 1 quilômetro aproximadamente do Parque dos Espanhóis. E é impressionante quando temos eventos ali diversos, e eles se estendem aí pela noite adentro. O que vale ressaltar também que geralmente as reuniões nos templos religiosos, elas geralmente se findam às 9h30 da noite, né, às 21h30, e dali em diante não tem mais fonte de barulho, assim por diante. Ou seja, como vamos fazer para conter o som no Parque das Águas, no Parque dos Espanhóis, de forma a não incomodar a toda a população no entorno, sem falar no Recreativo Campestre, no Monteiro Lobato, e assim por diante. São locais que geralmente produzem problemas sérios no que diz respeito a toda a população, que às vezes 3, 4, 5 quilômetros se sentem prejudicados. Doutor Anselmo Bastos, sua pergunta. Vereador Luiz Santos, igual o senhor falou, que esta lei é bem abrangente. Já não existe hoje em Sorocaba a questão da lei dos bares, que se eu não me engano acho que tem que fechar 10 horas ou meia-noite? É fiscalizado isto hoje? Porque acho que dentro desta lei também, dos bares, já tinha que ser incluída essa questão do barulho. Porque, e os bares, como Oliveira leu aqui na matéria, bares, restaurantes, lanchonetes, hoje já fazem uma baderna em vários bairros aí, não é feito nada, quer dizer, então você vai criar novamente uma coisa que já existe. Doutor Anselmo, deixa eu só fazer uma colocação aqui. Parece que nós tivemos uma alteração recente, o vereador Luiz Santos vai esclarecer, em relação a essa questão da lei do silêncio, em relação aos bares, descaracterizando inclusive a lei original. É isso, vereador? É verdade, foi votada há pouco tempo, foi discutida e votada com meu único voto contrário, somente eu votei contrário, porque a emenda, ela permite que aqueles que já estão dentro do estabelecimento continuem, independente de horário para encerrar. O horário para encerramento das atividades seria meia-noite. No entanto, essa emenda, através de um subterfúgio de que a pessoa precisa terminar aquela alimentação ou o consumo daquilo que já havia adquirido, pode continuar no bar até o momento que desejar. Isso descaracterizou e praticamente tornou inócua a limitação de horário da lei dos bares. E eu quero só fazer menção aqui que eu tenho no meu gabinete, por exemplo, um abaixo-assinado com quase 200 assinaturas de pessoas que num bar ali, no entorno de um bar no Vitória Regia. Imagina o problema para essas famílias. Doutor Luiz, me segura, deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho aqui para o vereador. Palco da Chico da Francisco, por que para as igrejas não e para os bares sim? É isso que nós suspeitamos, que tem alguém lá no quadro da prefeitura muito interessado, né? Muito interessado. Sempre que aparece uma situação como essa, de inserir no texto sempre essa questão dos locais de culto, o que nós consideramos um absurdo. Doutor Luiz Antônio Barbosa? Veja, Oliveira, eu acho que a questão da lei do silêncio, ela tem que ser respeitada por todos. Sim. Seja bar, seja igreja, o que muitas vezes, isso aí eu já tive possibilidade, inclusive conversando com alguns conhecidos, até da própria prefeitura, isso acontece. Os grandes templos, eles têm até na sua formatação uma forma de coibir o som. O som. O que acontece é que muitas vezes igrejas que estão começando, se formatando, ainda alugam, às vezes até uma residência e começam ali o culto. E essa residência, ela não tem característica nenhuma de templo. E aí, é um templo, ela já está. Mas aí o que acontece? Não há condição no entorno de você segurar aquele som. Mas então o erro está na origem, ou seja, e o poder de fiscalização da prefeitura? Isso. E aí, para a concessão do alvará. E agora vai a minha questão. Essa é a minha grande questão. Feito uma lei, como vai ficar a fiscalização? Que nós temos aí, agora eu vou esquecer até da questão da igreja, como o pastor falou, 9 horas, 9h30 acaba, mas bares, restaurantes, clubes, como foram colocados, adentram aí a madrugada, e muitas vezes você tem que chamar a polícia para coibir isso.
Vai ficar alguém da prefeitura que tem o poder de polícia administrativa para pedir o fechamento daquele bar naquele momento, daquele baile, seja lá o que for? Vereador. Eu não acredito. Nosso quadro de fiscalização dos fiscais é algo assim preocupante. Para atender toda a enormidade da demanda em tantas necessidades que existem por aí. Imagina se vamos ter uma pessoa, né, para acompanhar cada um desses pontos emissores de ruídos aí após as 10 horas, à meia-noite, 1, 2, 3 horas da madrugada. Vereador, como surge essa lei? Como que o Executivo envia essa lei para a Câmara? Qual é o objetivo final dessa lei? Olha, acredito que é coibir exatamente o problema desses incômodos em relação a esses emissores de ruído. Mas procede uma informação... Termina inserindo elementos que não têm tanta culpa nesse cartório, vamos dizer assim. Procede uma informação, não sei se o senhor confirma ou não, mas eu tenho uma informação de bastidores, de que o prefeito, diante da repercussão que vem ocorrendo nos últimos dias, pretende já retirar essa lei de discussão na Câmara? Não, parece-me que ele vai retirar o texto que trata especificamente dos templos religiosos, o que para nós entendemos como justo, né? Considerando que nossas atividades, as atividades dos templos, terminam geralmente 9, 9h30, ninguém dificilmente ultrapassa as 10 horas da noite. Como que dentro da Câmara o senhor pretende trabalhar essa questão a partir de agora? Porque a bancada evangélica se reuniu. Nessa linha, e não só a evangélica, todos aqueles que de alguma maneira, de alguma forma, utilizam os templos para seus lugares de culto. Vereador Pastor Luiz Santos, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. Estamos sempre à disposição e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço e parabenizo mais uma vez a todos vocês pelo brilhante trabalho realizado, desejando sucesso cada vez maior. Fique aí e confira depois do intervalo. Legalização dos jogos de azar em debate no Senado. Vereador questiona a destinação de 5.800.000 reais para a Arena Multiuso. O Direto ao Ponto volta já. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Amor, essa conta de energia não é nossa. Não é mesmo, é do vizinho. Tá muito mais barata que a nossa. Pois é, eles ainda têm ar-condicionado. Bom dia, crianças. Mas eles não deixam o ar ligado à toa. E eles fecham tudo quando ligam, né? Mesmo assim, filho, ar-condicionado gasta muito. Pois é, a nossa devia ser bem mais barata. É isso aí, Cleide. A partir de hoje, nosso consumo vai ser mais consciente. Olha onde tem bastante energia acumulada. Olha isso aqui. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. O Panorama Campolim é um projeto diferenciado e especialmente pensado para quem não abre mão de mais qualidade de vida. Com mais de 79 mil metros quadrados, o Panorama Campolim terá condomínios individuais, lazer completo e acesso a uma linda área verde preservada. O primeiro condomínio reserva São Carlos. São apartamentos de 2 dormitórios, sala em L para 2 ambientes, com terraço, vaga de garagem e lazer completo para a família. Reserva São Carlos. Você sempre sonhou viver num lugar assim. Se você teve catapora, você pode desenvolver Zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem Zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o Zoster.
Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. Ibitiza tudo em móveis e decorações, salas, estofados, homes, poltronas, design moderno, qualidade absoluta e condições especiais de pagamento. São 50 anos de tradição, mais de 2.000 metros quadrados, estacionamento próprio, pertinho do centro de Sorocaba. Venha conhecer a Ibitiza Móveis, você e sua casa vão adorar. Rua Comendador Wetterer e Emelino Matarazzo, em Sorocaba. Acesse o site ibitiza.com.br. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. Voltamos com o Direto ao Ponto para o nosso último bloco, analisando e debatendo os principais fatos que envolvem toda a sociedade. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Anselmo Bastos, advogado, especialista em direito do consumidor. Dr. Luiz Antônio Barbosa, advogado, especialista em administração pública. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vai promover uma audiência pública sobre a legalização dos jogos de azar prevista no projeto de lei do Senado que está em análise na comissão. A proposta libera o funcionamento em todo o território nacional do jogo do bicho, de cassinos, bingos e apostas online. Dr. Luiz Antônio Barbosa. Veja, Oliveira, eu sou a favor do jogo, mas assim de uma forma mais inteligente, de uma forma realmente voltada ao turismo. Em que sentido? Eu acho que você fazer uma coisa parecida com o que fizeram em Las Vegas. Las Vegas está no meio de Nevada, um local, um deserto. No Brasil, imagine o seguinte, você chegar no nosso deserto, vamos colocar assim, no Nordeste, e fazer ali uma cidade turística. Nós vamos atrair o mundo inteiro. Isso aí não vai contaminar o resto da população, muitas nem tem condições, às vezes, de chegar. Nós vamos fazer realmente uma cidade turística, mas nesse sentido. Agora, legalizar o jogo de azar assim, de uma forma assim, de qualquer forma, bingo aqui, bingo ali, eu acho que aí fica uma coisa meio complicada. Tem que ser uma coisa mais direcionada e mais turística. O interessante foi que essa proposta surgiu agora também, não essa questão desse projeto que já tramita, mas agora, nesse momento de crise do país, surgiu no Congresso Nacional que a liberação dos jogos poderia ajudar no rombo que o governo tem no seu caixa, ou seja, parece que não há um critério, não há um trabalho dessa forma, como o doutor coloca, para fortalecer uma determinada região, e sim, ou seja, libera e fica ao Deus dará, né, doutor Anselmo? Sem dúvida, Oliveira, como o doutor Luiz falou, você colocar cassinos no Nordeste brasileiro vai atrair gente do mundo inteiro, né? Com aquele propósito de vir passear ali, conhecer as praias, conhecer os belos lugares e vir para jogar. Entendeu? Também, Nordeste, Manaus. O que ele diz, não adianta você ter um bingo em cada esquina, que bingo vai ficar aí aposentado, que sai ali pegando, jogando, enfim, né? Mas não há geração de empregos. Sim, sem dúvida, viu? Você legalizar a geração de empregos, viu? Quando foram fechados os bingos, quantas pessoas ficaram sem empregos, entendeu? Muito se bate na questão do vício. Agora, você me desculpa, viu? Vai numa casa de jogo, quem quer? Viu? O jogo do bicho tá aí. Desde que eu me conheço por gente, existe o jogo do bicho, tá? E essas pessoas jogam o jogo do bicho todo dia, né? Viu? Alguém obriga a pessoa a ir até o bingo para jogar? Então... como eu falei, o jogo em si, eu não vejo, eu sou na mesma linha. Por uma questão de estratégia, eu acho que deveria ser fazer um trabalho, já que nós vamos fazer uma mudança, vamos trabalhar na lei, é um momento de a gente trabalhar isso como outros países trabalharam e trazer realmente receitas e fazer alguma coisa produtiva.
Mas, se vai ser colocado na cidade, também sou dessa opinião. Vai no jogo quem quer. Ninguém obriga ninguém até uma casa de jogo. Nós sabemos que o ser humano, se você buscar um pouco da questão sociológica, o ser humano ele tem várias formas de agir, doutor Luiz Antônio Barbosa e doutor Anselmo. E muitas vezes há determinadas limitações que têm que ser impostas, principalmente numa questão como esta, que depende do governo federal. Eu, por exemplo, a questão quando o sistema de bingo o jogo do bingo era liberado na cidade de Sorocaba, no Brasil, eu estava no estacionamento aqui na região central, de repente vi uma senhora chegar para buscar o seu carro e não pôde retirar o seu carro. Por quê? Porque ela tinha gastado todo o dinheiro no bingo próximo ali. Daí dizia a funcionária, olha, ela tem um vício, ela tem uma doença e automaticamente ela vai ela é induzida a ir até o último tostão que ela tem para gastar num jogo. Talvez aí que está o cuidado. Oliveira, eu vou dar uma colocação para você. Vou fazer uma pergunta. Você sabe qual uma forma de você sair com uma pequena fortuna de Las Vegas? Não, mas... Entrar com uma grande fortuna. Isso é mundialmente conhecido. Mas isso é uma questão cultural. Las Vegas vai quem tem dinheiro. Las Vegas, Monte Carlo, Oliveira, é o seguinte, você tem legislações que você impede o menor de entrar. Lá você pode impedir o acesso a menores, a também venda. É uma forma... eu não estou vendo... Foi o que nós falamos também, que o Dr. Luiz disse inicialmente. O jogo na questão turística, entendeu? Você vai sair daqui do estado de São Paulo para ir lá visitar o Nordeste e jogar um cassino. Não é esse o foco que a gente está vendo no Congresso Nacional. Mas, Oliveira, mesmo que não seja esse o foco, como se foi colocado, que o bingo também, o jogo também traz os seus dividendos. O que nós estamos colocando aqui existe uma discussão, por exemplo, para liberar a maconha. Nossa, não, vamos liberar a maconha, mas não pode liberar o jogo. Pesos e medidas diferentes. Hoje, viu, a pessoa que tem o vício, Oliveira, não vai ser dessa maneira que vai combater. Hoje existem, eu conheço pessoas que têm o vício do jogo online. Então eu vou falar que é o jogo pela internet, que é o bingo online. Existem casas de poker ela passa a maquininha dela lá no cartão e vai os créditos, ela fica jogando online o bingo. Então, quer dizer, não vai dessa maneira que você vai combater o viciado. Aí é questão de cada um. A família que pega a pessoa interna e dá um tratamento, mas você não pode inibir uma atividade que gera receitas por conta empregos, impostos. Só que tem toda uma questão social que tem que ser vista. Eu não estou opinando ser favorável ou contra. Aliás, eu vi durante o período que o bingo funcionava no país, eu acompanhei, principalmente através do contato com as pessoas, o quanto gerou de empregos. Mas qual é a consequência disso aí também? Por outro lado, eu mostrei um problema social enfrentado por uma determinada pessoa e outros exemplos que eu tive. Então nós temos que, talvez no Congresso Nacional agora, tenha que se discutir essa questão com responsabilidade. Existem prós, existem contras em tudo. Hoje, uma atividade que gere uma receita, que dê algum resultado positivo economicamente no Brasil, eu acho viável, eu defenderia essa tese. Abertura de um crédito adicional especial no orçamento municipal no valor de 5.850.000 destinados à arena multiuso chamou a atenção do mandato do vereador Carlos Leite, do PT, que protocolou um ofício solicitando explicações por parte da Secretaria da Fazenda. Deixa eu dar uma olhada se é isso mesmo. 5.850.000 para a arena multiuso. É isso? Eu enxerguei bem ali no TP? É pegadinha do Oliveira? Porque só podem estar de brincadeira, né? No momento em que nós temos aí corte... Fechando o posto de saúde, fechando as UBS mais cedo, não tem remédio, não tem exame, quer dizer, as pessoas morrendo e você um crédito de 5, Oliveira, mas também, na minha opinião, não é de se admirar, Oliveira. Lá atrás, quando começou isso, lá nos microfones da Rádio Cacique, eu já falava, e eu falava, putz, esse cara é chato, só fala contra a arena, viu? Tá aí, ó, viu? Que não estão preocupados com outras questões, estão preocupados em botar dinheiro numa coisa que já caiu, tá caindo, ninguém tem informações do quanto já foi gasto, se já foi feito perícia, auditoria. Doutor Luiz. Oliveira, veja, eu acho que é uma questão assim de bom senso. E eu quero colocar aqui uma questão importante, fazendo uma defesa minha e pelo que eu conheço do Anselmo também. Nós não somos contra esporte. Nós não somos contra esporte.
Quando nós falamos essa questão, muitos imaginam, olha, é porque ele é contra isso, contra determinado time. Não é. Hoje é uma questão de bom senso, é uma questão de situação. Prioridades. Hoje nós estamos fechando o Sabe Tudo porque temos problemas, mas voltados à educação. Nós estamos tendo problema com saúde. Sabe, eu acho que esse é o momento em que você tem que, se existe essa possibilidade, direcione hoje para a educação, para a saúde, que atinge toda a população. Eu acho que é uma questão de bom senso. Eu acho, Oliveira, sinceramente, eu vou me solidarizar, mas eu vou tentar achar assim que o Panunzio está sendo mal assessorado. Não é possível. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não acho isso, eu tenho a certeza. Posso olhar aqui? 5.850.000 para a arena multiuso. Nesse momento, repito mais uma vez, em que estamos falando em economia no município e em todo o país, estamos falando aí de demissões de trabalhadores, de monitores do Sabe Tudo. Professores. Oliveira, estão tão preocupados com o esporte que você vai hoje nos centros esportivos, não tem bola de futebol de salão, não tem bola de futebol de campo, não tem rede, não tem professores. Então, viu, você tem a certeza, viu, de que há interesse maior de alguém aí para que isso saia, porque o interesse da coletividade não é. Vamos trabalhar esportes? Vamos. Põe esporte nas escolas, para a criançada. Não tem, acabaram com o esporte na escola, acabaram com os centros esportivos. O centro esportivo hoje virou ali, para o pessoal ali ficar os bandinhos ali, usando entorpecente, aqueles grupinhos ali. Esporte realmente é onde deveria ter, não tem. Quem vai estrear essa arena multiuso? É o time do Falcão? É uma pergunta que fica no ar, né? Parece que tudo caminha... Puxando esse gancho também, já temos aí a questão dessa... Nada contra o time do Falcão. Dessa arena aí que leva o nome de uma construtora, que o espaço é público, de que para mim até hoje não ficou claro. Disseram que não houve dinheiro público. Aonde não houve dinheiro público? Já está cedendo um espaço público, um espaço onde poderia colocar ali então um posto de saúde improvisado. O que você acha? Vai improvisar uma quadra de futebol de salão para o Falcão jogar futsal? Pare com isso. Nesta edição do Direto ao Ponto, compôs nossa tribuna de formadores de opinião independentes, Dr. Anselmo Bastos, advogado especialista em direito do consumidor. Dr. Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública. Nossa missão, debater os fatos com a independência que você merece. A conclusão é sua. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Encontro marcado na próxima edição do Direto ao Ponto. Antes, porém, terminamos esta edição do Direto ao Ponto prestando a nossa homenagem ao jornalista, publicitário e escritor Rui Batista de Albuquerque Martins, que faleceu aos 67 anos de idade. Rui deixa um legado a todos nós profissionais do que fazemos jornalismo, de como é fazer jornalismo, com ética e respeito. Até a próxima edição do Direto ao Ponto.